Nós estamos iniciando mais um estudo do livro Ceifa de Luz, dentro do nosso programa A Luz do Evangelho, um livro maravilhoso escrito por Emmanuel através das mãos abençoadas do nosso querido Chico Xavier. E nós vamos estudar um capítulo que chama Ante as Ofensas. E Emmanuel está aproveitando uma colocação do Cristo em Mateus 5,20, quando ele disse assim: se a vossa justiça não exceder e muito a dos escribas e dos fariseus, não adentrareis ao reino dos céus. Bom, ante as ofensas, então Emmanuel coloca que nós precisamos agir um pouco mais com justiça. E a gente fica pensando, a lei mais importante dentro do livro dos Espíritos, nas leis morais, é a lei de justiça, amor e caridade. Então veja, amor e caridade são os dois extremos da nossa conotação personalística. O que nós devemos fazer? Amar e agir dentro do critério de caridade. Mas aliado a essas duas palavras, Jesus colocou a justiça. Então, como nosso querido Chico dizia, ser bonzinho é fácil. O difícil é ser justo. Porque toda moeda tem duas faces. A gente olha pela frente e tem uma interpretação. Mas se nós virarmos, já muda tudo. Então, ante as ofensas, Emmanuel quis colocar nesse capítulo como nós devemos agir frente às ofensas que nós recebemos. Porque quase sempre a gente acha que é injustiçado, que a pessoa nos agrediu e que a gente tem que devolver. Aí nós vamos voltar lá nos tempos mosaicos, olho por olho, dente por dente. Desaforo eu não levo para casa. E agora bateu, vai levar. E a proposta do nosso querido Emmanuel, logicamente consolidada com o Evangelho do Cristo, nessa passagem, a gente tem que procurar ser mais justo. E ser justo é entender que nós sermos justos para com as criaturas e não exigir que elas sejam justas para conosco. Porque, na bem da verdade, quase sempre a gente diz, mas eu fui injustiçado. Navarro, existe injustiça divina? Não. Meus amigos, é um prazer estarmos aqui novamente juntos com o nosso doutor Aguinaldo para estudarmos doutrina espírita. Essa questão precisa ser muito bem observada, porque se Deus é perfeito, né, como é que pode acontecer alguma coisa de errado com a gente? E Deus, nós sabemos, é a própria perfeição, como diz o livro dos Espíritos, né? Deus é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema, nele estão todas as, entre aspas, perfeições. Então, tudo aquilo que acontece conosco tem a ver com as nossas necessidades evolutivas, seja por conta das expiações pelos erros que nós cometemos, porque o próprio Senhor Jesus disse, a cada um é dado segundo as suas obras, quem ferir pela espada será ferido, seja por uma provação pedida pelo Espírito para exercitar a paciência, a serenidade. Então, quando Emmanuel traz essa questão ante a ofensa, ele vai falar do nosso comportamento. Ora, o nosso comportamento precisa ser modificado, como disse o doutor Aguinaldo, né? Sair do olho por olho e dente por dente. Para qual comportamento? O Senhor Jesus nos disse: perdoarás 70 vezes 7 vezes, a mesma ofensa. Caminharás 1000 passos a mais com quem exigir que você caminhe 1000. Você vai oferecer a face esquerda e quem bate na direita. E Kardec vai dizer, não se vingue, não deseje a vingança. Você não repila aquele que te pede emprestado. Mas aqui o emprestado não é só coisas materiais, montantes financeiros. É quando se pede coisa emprestado para nós no campo da subjetividade. Pede emprestado nosso tempo, nossa atenção, nosso carinho, nosso respeito e assim sucessivamente. Orar por aqueles que nos perseguem e caluniam, orar por aqueles que são considerados ainda nossos inimigos. Então a lição de Emmanuel
vem no sentido de interpretarmos a coisa no sentido de que há uma motivação nas pessoas, né, que às vezes nem elas compreendem, mas tudo aquilo que chega até nós chega com uma necessidade de burilamento para o nosso espírito. Eu bem sei que isso é muito difícil da gente compreender e mais difícil ainda de colocar em prática, porque nós, espíritos em plano de expiação e prova, né, nós queremos às vezes fazer justiça. Então, ante as ofensas, a gente vai pensar, quem que essa pessoa pensa que ela é para estar fazendo isso comigo? Né? Quando o Emmanuel vai colocar para nós a necessidade de passarmos em revista o que é que levou aquela pessoa para fazer aquilo, de que forma ela chegou, será que ela teve as mesmas oportunidades de esclarecimento que nós já tivemos? Será que ela não está sendo acuada, não está sendo prejudicada e ela não está conseguindo lidar com isso? Então, nós precisamos adquirir um hábito de análise da situação para tomar uma medida que seja inteligente para o nosso espírito. Porque, convenhamos, se nós fizermos o que o Senhor Jesus disse, né, nós seremos livres do quê? Da necessidade da provação e da necessidade, que é o mais difícil de ser suportado, da expiação. Então, tudo aquilo que está no meio de nós aqui tem a ver com a necessidade do Espírito. E vale a pena a gente se lembrar, mais uma vez, que o Espírito sopra a vida onde Ele quer. Né? Nós estamos vivendo no ambiente que nós pedimos de acordo com as nossas necessidades evolutivas. E no Livro dos Espíritos, na questão 258, os benfeitores espirituais vão dizer que nós sabemos antecipadamente, ou seja, antes da reencarnação, o que nós vamos viver aqui na Terra, justamente por sermos nós próprios os que vamos redigir as provas e expiações necessárias. Então, tudo aquilo que acontece conosco, que não nos é agradável, que mexe com a nossa emoção, o nosso sentimento, tudo isso é de acordo com a nossa necessidade evolutiva de viver na Terra por situações onde o princípio inteligente do universo, que é o nosso espírito, precisa achar soluções espirituais adequadas, e essas soluções adequadas foram apresentadas por nosso Senhor Jesus Cristo há 2000 anos. Então vejamos quanto nós estamos atrasados na aplicação para benefício próprio nosso mesmo daquilo que o Senhor disse. Deus é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema. Não há nada acontecendo com a gente que não seja necessário ou útil ao nosso espírito para a nossa própria evolução. Não podemos esquecer isso. Como a gente entende, a mola mestra da paz é o perdão. Se a gente não aprender a perdoar, nós vamos viver num verdadeiro tormento. Porque a gente vai começar a dormir e acordar com o inimigo. E quando a gente tem essa criatura na nossa mente, a nossa paz acabou. Porque a gente vai pensar nessa pessoa quando estivermos dormindo e quando nós estivermos acordados. Porque não basta o espírito dormir que ele vai desligar, não. Pode desligar em nível de consciência, mas vai continuar no plano espiritual com o mesmo pensamento. Então, a proposta é nós nos afinizarmos com todas as pessoas. Nós estamos aqui na Terra para crescermos espiritualmente, com o nosso intelecto e com o nosso sentimento. E dentro desse sentimento, o maior, sem dúvida nenhuma, é o amor. Então, nós precisamos entender que aquela pessoa que tem dificuldade, que nós já superamos, por isso nós estamos criticando, de uma certa forma, o que é um paradoxo, porque quem critica não está entendendo realmente a situação do outro. Porque quem tem compaixão, ou seja, estar na situação da criatura para entender o que ela está vivendo, vai pensar diferente. Porque às vezes a pessoa está nos agredindo porque ela está doente. Às vezes fisicamente, às vezes doente da alma, às vezes porque tem uma carência, às vezes porque foi maltratada, às vezes porque teve uma criação muito difícil, porque não teve uma educação desejável, porque às vezes esteja passando N necessidades, e por isso ela responde daquela forma.
Mas a gente não entende, às vezes, assim, não, mas ela agiu comigo assim, coisa e tal, não aceita. Você não aceita por quê? Quando a proposta de Jesus é a gente amar o inimigo, fazer o bem pelos que nos odeiam, orar pelos que nos perseguem e caluniam, e bem dizer os que nos maldizem, a proposta de Jesus é outra. Então, eu tive uma moça no meu consultório ontem, e ela disse que odeia uma cunhada, a ponto de não querer onde ela está, ir onde ela está. E essa criatura é da frente do movimento espírita. E aí nós fomos conversar, e eu falei assim, olha, vou lhe dar uma sugestão. Comece a orar por ela, porque quem sabe a sua oração vai fazer com que ela tenha uma disposição diferente dessa que ela tem, para que você tenha essa animosidade com ela. Ela vai receber um influxo energético, muitas das vezes assim, em nível inconsciente, e dizer assim, puxa, mas eu não posso agir assim, afinal de contas é minha cunhada, eu vou tentar mudar. E aí ela virou para mim, doutor, mas será que ela muda? Eu falei, muda, todo mundo muda, é uma questão de tempo. Agora, lógico, você pode ser o fermento na mudança dela, com a sua oração. Aproveite um momento de um aniversário, ou de alguma coisa, dê um presente para ela. Um livro espírita, já que você é espírita, dê um livro espírita para ela. Mas talvez toda mulher goste de batom, né? Dê um batonzinho para ela no momento oportuno. Ela vai ficar surpresa com isso, eu sei. Mas quem sabe isso vai ser um insight, a descoberta, vai ser, nossa, mas a fulana, minha cunhada, está me mandando presentes. Ela já vai pensar de uma forma diferente da anterior. Inimiga mortal, ferrenha, não quero nem ver na minha frente. Já vai pensar, nossa, ela não me odeia, porque se não mandarem um presente, e não é um, são 2 ou 3, então ela é diferente. Então eu devo repensar, porque a emoção da gente, a gente tem que entender que a emoção não é inteligente. Não é. O nível consciente é inteligente ou não, mas a emoção é desinteligente. Salvo emoções muito inteligentes que nós já arquivamos no imo da alma por entendimento e construção espiritual. Aí essa emoção pode ser até uma emoção inteligente. Mas muitas das vezes a gente é agredido de alguma forma, já responde imediatamente, sem pensar. Nem inteligência não teve, foi instinto, né? Pá! Então nós temos que começar a fazer o que o Augusto Cury recomenda para nós. Quando a gente está envolvido numa situação, a gente tem que estar não acreditando naquilo, desmentindo aquilo. Ah, que a minha cunhada não tem jeito. Tem. Nunca vai ser minha amiga. Pode ser. Ela não vai mudar. Muda. E assim nós temos que começar a desmentir aquilo que nós plasmamos em nossa mente. A segunda coisa, depois de você estar já desmentindo, é você fazer uma crítica construtiva. Dizer assim, afinal de contas, ela não gosta de mim, mas por que razão? O que eu fiz? Se eu fiz alguma coisa lá em tempos idos, eu devo mudar, até chegar para ela e dizer, me desculpe, me perdoe pelo que eu fiz. Ah, mas eu não fiz nada para ela. Tudo bem, nessa existência. E na outra? O que você não deve ter aprontado com ela? Eu dizendo à minha cliente. É hora de você pensar, será que é errada não sou eu? E ela está sendo assim, antipática a mim, por conta dessa atitude infeliz que eu tive lá no passado? Fazer uma crítica. E depois, já que você tentou desmentir aquele pensamento inicial, fazendo uma crítica a respeito da situação, falta o último elemento que Augusto Cury nos recomenda, é a determinação. É você dizer, não, daqui para frente eu vou mudar. Porque eu mudando, é o que o Gandhi diz, quando o homem atinge a plenitude do amor, neutraliza o ódio de milhões.
Então nós estamos começando a repensar sobre aquelas atitudes infelizes que nos agridem. E muitas das vezes não é a criatura que está nos agredindo gratuitamente. Algo que nós fizemos no passado e que precisamos refazer na nossa caminhada, que é a reestruturação das nossas emoções, transformando-as em emoções positivas, de compaixão, de amor, de solidariedade, de compreensão e tantos outros valores que a gente deve agregar ao nosso espírito. E não ficar preso, ele me agrediu, ou ela me agrediu. É injustiça, eu sou infeliz, para mim nada dá certo. Veja, olha que Deus me deu uma cunhada como essa. A bem da verdade, que bênção, né? Deu oportunidade dela voltar para reacertar na lei do amor. Não é, Navarro? Verdade. E aproveitando essa colocação que o senhor fez, às vezes a gente deixa de ir num determinado ambiente para uma festa, e vamos falar aqui, não uma festa estrondorosa, mas uma reunião de família mesmo, seja um Natal, um aniversário, um Ano Novo, né? A gente deixa de ir porque fulano vai estar lá, fulana vai estar lá, e a gente se esquece do quanto isso vai ser magoante para aqueles que esperavam a gente lá. Às vezes a gente vai dar um desgosto para uma mãe, para um filho, para um pai, para uma avó, por conta da nossa falta de equilíbrio espiritual no relacionamento com uma pessoa que a gente não gosta. Então, não podemos deixar de fazer. Se de todo não quer conversar com a pessoa, não converse. Se não quer conviver, não converse. Mas não estrague as relações com os outros. Não devemos estragar o sentimento dos outros, né? Porque isso só vai demonstrar o quanto nós somos orgulhosos, né? Para não dizer ainda egoístas e vaidosos. Por quê? Porque eu não vou lá para não me contaminar. Orgulho, um orgulho bobo, né? Que só prejudica. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Nós, no plano que nós existimos aqui na Terra, nós temos muito disso. Talvez seja uma das provações ou mesmo expiações mais recorrentes na vida de todo mundo, porque quase todo mundo tem alguém que tem um pé atrás, tem uma raiva, tem um impacto menos feliz. Mas é justamente aí que Emmanuel está tocando no assunto, a gente observar que aquela pessoa, como propôs o doutor Aguinaldo também, né, às vezes nós é que provocamos isso numa outra existência, né? Nós é que provocamos essa situação pelo comportamento que nós tivemos com aquela pessoa numa outra existência. Ela não consegue discernir, definir por que ela não gosta da gente, ou mesmo por que a gente não gosta dela. Por quê? Porque são coisas que estão na noite das reencarnações. Mas se nós estamos juntos agora, ainda vale o reconciliar-vos com o vosso adversário. Isso é ser inteligente. Por quê? Porque elimina aqui uma problemática que está sendo alimentada e jogada para frente. E pode ser que depois dessa existência a gente não tenha conseguido o reajuste, a adaptação, e nós tenhamos que voltar novamente juntos, mas a pessoa já tem outros caminhos traçados, porque ela pode ter mais méritos do que nós, e ela escolheu outros caminhos e a gente vai ficar devendo para ela mais tempo. Então não é inteligente a gente digladiar, a gente brigar, a gente manter a briga, manter o distanciamento, o ódio. É muito importante que a gente compreenda o que é que levou aquela pessoa. E mais do que isso, por que Deus colocou a gente junto? Aliás, pode ser que não tenha sido Deus. Deus deu a autorização e quem colocou a gente junto fomos nós mesmos, através do nosso próprio planejamento reencarnatório. E eu não estou falando isso para vocês, não. Estou falando isso para mim. Porque todos nós temos desafios comportamentais em nossas vidas, seja em família, seja no ambiente profissional, no ambiente da casa espírita que a gente frequenta e trabalha. Em todo lugar a gente vai ter esses desafios, que é justamente se adaptar à forma como as pessoas são, de acordo com a evolução delas. Então nós temos que aprender a compreender o próximo. Essa é a lição de Emmanuel, né? Ver por que ele chegou e o que é que nós podemos fazer para corrigir isso. Quais são as decisões que a gente pode tomar? E como bem propôs o doutor Aguinaldo, às vezes isso não custa quase nada para nós. É só um mínimo de boa vontade, né? E a gente acaba corrigindo as coisas que se abrem num leque de amor.
porque vai ser um exemplo para outras pessoas e vai com isso dar experiência para que nós continuemos sempre pacificando as nossas relações. Porque umas mais, outras menos, nós temos sempre mais de um problema reencarnatório no tocante à convivência aqui na Terra. É preciso pensar nisso. E a proposta da espiritualidade é que a gente não sofra. Um profeta bíblico, Ezequiel, ele disse assim: meu pai não quer que o ímpio sofra, quer que ele se transforme. Enquanto nós não nos transformarmos, nós vamos ser submetidos a sofrimentos. E essas pessoas que vêm conosco, exatamente as pessoas importantíssimas para nós, quais sejam aquelas amigas que vão nos dar força, vão ser solidárias, vão nos dar coragem, ânimo, muitas das vezes ensinamento, né? Educação, mas tem aquelas que vêm exatamente para nos testar, para ver se nós já estamos em condição de viver em paz. Porque tem uma historiazinha muito interessante de uma pessoa que foi comprar um jornal numa banca e chegou para um amigo e disse: vamos até a banca pegar um jornal? Eu disse: vamos. Foram lá e a pessoa disse: ô senhor, o senhor pode me dar um jornal? E colocou o dinheiro em cima da bancada. E aquele senhor pegou o jornal e jogou em cima dele. Aí o amigo falou assim: nossa, que grosseria, mas tudo bem. Foram embora. Aí no outro final de semana, era praxe ele pegar o jornal todo sábado. Chegou para o amigo: vamos comprar um jornal para a gente ler? Eu falei: não, vou com você, mas não naquela banca, né? Ele disse: não, mas é lá que eu vou. Mas você vai voltar lá? Eu vou. Então, tudo bem. Aí chegou lá: ô senhor, você poderia me dar o jornal? Colocou o dinheiro em cima da mesa. E aqui assim, jogou de novo em cima dele o jornal. Aí o amigo chegou e falou: olha, não me chame mais para vir aqui, eu vou com você em qualquer lugar, menos nessa banca. Falei: mas por quê? Porque olha como ele é mal educado, grosso, ignorante, jogar o jornal em cima de você. Isso não é atitude. Pois então, você poderá não querer vir comigo, mas eu vou continuar comprando o jornal aqui. Não, me explique para eu entender melhor uma situação dessa, porque eu jamais voltaria aqui. Pois então, é que eu não quero dar para ele o direito de tirar minha paz. Então eu pego o jornal, vou ler em casa, de boa, né? Já paguei, minha consciência está tranquila. Pronto, está tudo bem. Sem nada de melindre, nem de aborrecimento, está tudo certo. Autocomiseração. Não, vou continuar comprando. Agora, o problema é dele, ele que vai ter que se resolver depois de alguma forma. Mas eu vou continuar comprando o jornal aqui. Aí que o amigo entendeu que para a gente viver em paz, a gente tem que compreender os outros. No trânsito, nossa, quantas pessoas, às vezes, querem entrar na frente, coisa e tal, força a barra, e a gente, às vezes, dá uma aceleradinha para não entrar. Olha, às vezes ele está com o horário atrasado, às vezes está com um filho doente dentro do carro, às vezes ele está buscando um remédio na farmácia. Como outro dia, uma pessoa passou por mim, quase que acabou provocando um acidente, porque inadvertidamente eu fui mudar de faixa, mas ele passou com tanta velocidade que eu assustei. Eu falei: meu Deus, mas para que tanta velocidade assim? Quase que nós temos um acidente aqui muito grave. E segui. Mas ele foi na minha frente. Aí ele já entrou vamos dizer, na avenida, voltou e parou na farmácia. Aí que eu entendi, falei: meu Deus, eu estava achando um absurdo aquilo que ele estava fazendo. Mas quem sabe não tem alguém em casa tendo uma convulsão. Vocês já pararam para ver uma pessoa convulsionando? É uma das coisas mais tristes que tem. E por falta de um remédio. Falta de um remédio, às vezes baratinho. Mas ele tem que ir à farmácia buscar o remédio. E ele vai buscar de que forma? Devagarzinho, esperando o trânsito acontecer. Não, ele vai tentar fazer todas as manobras para chegar depressa. Só que a gente, não entendendo isso, acha que ele está arbitrando, está fazendo uma absurdidade. E assim eu poderia dar N exemplos de atitudes infelizes que a gente critica. E, de uma certa forma,
não compreende, não valoriza e não respeita aquela atitude, quando a bem da verdade tem uma justificativa. Agora, nós precisamos desenvolver em nós essa capacidade de compreender, de valorizar e de respeitar as outras pessoas. E não é só pessoa, às vezes um cachorro nos morde e a gente depois quer matar o cachorro. Ué, o que aconteceu, né? Você pisou na cauda dele, você quer que ele vai dizer, oh, obrigado, você pisou na minha cauda, doeu, mas está tudo bem. Não, o cachorro é instintivo, ele vai voltar contra você e morder. E o que você tem que fazer? Nada. Vai procurar um médico, você que machucou, vai curar, e o cachorro continua sendo cachorro. Vai passando de frente a uma construção, cai um tijolo, nossa, quase caiu na minha cabeça. Depois somos responsáveis. Não, às vezes inadvertidamente alguém tropeçou no tijolo, caiu, bateu na sua frente. Você está numa contingência universal, tudo pode acontecer, de acordo com o seu crédito e seu débito, isso é a lei divina. Portanto, o que acontece conosco está tudo certo. Nós temos é que melhorar a nossa condição espiritual, para amanhã ou depois nós estarmos numa situação melhor. E isso chama-se justiça, amor e caridade. Chegamos ao término das nossas reflexões, meus amigos, mais uma última colocação. Assim como as pessoas nos ferem inadvertidamente, será que nós outros não estamos também ferindo a outras pessoas, mesmo que não intencionalmente? Somos todos iguais nesse mundo, ou mais ou menos iguais nesse mundo de expiação e prova. Pensemos nisso e vamos seguir sempre com Jesus e nunca sem Kardec. Um abraço a todos.